Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Uma ótima segunda-feira e uma boa semana desde já para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, tá bom? O texto que eu quero ler hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 33, verso 14. E assim diz a palavra do Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Olha que texto animador. Neste texto sagrado nós aprendemos sobre a suficiência que é a presença de Deus. O que ela nos oferece. Ou seja, a presença do Senhor nos transmite paz, nos transmite segurança, nos transmite proteção. E não há nada mais animador que ser fortalecido pela presença do Senhor. E eu queria destacar dois pontos com alguns exemplos para nós esta manhã. Primeiro é que nós nunca podemos abrir mão da gloriosa presença de Deus. É interessante que Moisés, ele não admitia e não aceitava outro substituto da presença de Deus, porque a presença de Deus na vida do ser humano, ela é insubstituível. Tudo nessa vida você pode substituir, mas a presença de Deus, ela é insubstituível. O salmista diz no capítulo de número 16, verso 11, que na presença de Deus há fartura de alegria. E não existe, irmão, nada é impossível para Deus. Aquele que está fraco quando está em Deus se torna forte. É por isso que Paulo diz que nas suas fraquezas ele se faz forte em Deus, ele é fortalecido em Deus. A Bíblia diz que até a tristeza, quando está na presença de Deus, salta de alegria. Salmo capítulo 21, ele diz: a presença de Deus nos enche de gozo. No Salmo 51, Davi diz: o maior medo era perder a presença de Deus. Que coisa interessante. Isso nos ensina que nós não podemos deixar, de maneira alguma, de estar na presença do Senhor. De perder a comunhão com Deus. Porque só Deus traz a plenitude para a alma do homem. Segundo ponto que eu quero tratar aqui é que devemos sempre buscar a presença do Senhor. A primeira é que não devemos abrir mão. Colocar a presença de Deus como prioridade. Não deixar de buscar a Deus e buscar outras coisas. E na segunda é que nós devemos sempre buscar a presença do Senhor. Salmos, capítulo de número 105, verso 104, diz que nós devemos buscar a presença do Senhor constantemente. Tiago 4,10 diz que nós devemos nos humilhar diante da presença do Senhor. É interessante, citando os Salmos é o que mais fala sobre a gente se humilhar, sobre a gente se prostrar, sobre a gente buscar a presença de Deus. No Salmo 141, ele vai dizer: a nossa oração sobe como um incenso até a presença de Deus. Se prostrar diante do Senhor, buscar ao Senhor, louvar ao Senhor, orar ao Senhor, tudo isso nos leva a estar em comunhão e na presença de Deus. Salmo 27:8, Davi disse: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, ao Senhor a tua presença. A própria voz do Senhor convoca o nosso coração a buscar a presença dEle. E muitas das vezes a gente tem negligenciado em buscar ao Senhor. Não temos dedicado toda a frenética em estar na presença dEle. Não temos colocado Ele como prioridade. E Jesus diz que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Mateus 6,33, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós invertemos a ordem, buscamos primeiro as outras coisas, e por último, a presença do Senhor, o reino de Deus, nós nos frustramos, nos machucamos, nos desfalecemos, nos deterioramos espiritualmente, porque invertemos a ordem certa. Porque a presença do Senhor que nos fortalece, que nos orienta, que nos instrui, que nos fortifica, que nos santifica. E para concluir, Jesus disse que estaria conosco todos os dias. E a presença de Jesus está em nossas vidas. E é a nossa garantia, pois Ele mesmo diz: sem mim nada
podeis fazer. E a presença de Deus na igreja primitiva era tão grande que as pessoas de fora viam e temiam. Isso nos traz um ensinamento para que nós venhamos buscar o Senhor e a sua presença cada vez mais, porque sabemos que os dias são maus. Sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo. E quanto antes buscarmos estar se humilhando, se prostrando na presença do Senhor, o Senhor irá nos fortalecer e nos guardar até a sua vinda. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.